Olá, criativa! Seja bem-vinda ao nosso vídeo. Hoje nós vamos aprender a fazer lacinhos de tecido para colocar no bico de pato ou na meia de seda para fazer o composê com os babadores que eu já ensinei lá no grupo fechado do Facebook, tá? Então nós vamos precisar de uma tira de tecido, aqui eu tô usando o tricoline, tá? De 25 centímetros por 8, que é o tamanho pequeno. O tamanho médio é 30 centímetros por 8 e o tamanho grande é 33 centímetros e meio por 8. Vou dar uma dica de produtividade para vocês ganharem tempo. Eu pego o meu tecido, abro na minha base de corte e corto ele todinho, a tira dele de 1,5 m por esses 8 centímetros, porque todos os laços que eu faço é com esse 8 centímetros, tá? E aí depois eu vou lá e corto o de 25, o de 30 e o de 33,5, tá? E aí vai sobrar tecido ainda, eu consigo fazer 3 laços nessa tira, um de cada tamanho, e ainda vai me sobrar tecido. Aí eu corto os miolos do lacinho, que é de 3 centímetros, e daí fica, como eu tô usando a tira, por 8, tá? Então esses são os materiais que a gente vai usar. Também vou estar utilizando a meia de seda, tá? Aqui na minha cidade eu compro essa marca aqui, ó, Passo Fofo, tá? Meia para artesanato. O que eu vou fazer? Vou abrir a minha meia. Eu consigo fazer várias faixas com essa meia, tá? Vou abrir a meia, vou tirar essa rebarbinha do início aqui, que tá toda irregular. Tiro fora. E aí eu corto vários pedacinhos de 6 centímetros. Vários pedacinhos de 6 centímetros, que daí eu consigo fazer várias faixas com essa meia, tá? Eu sempre uso branca, tá? Aí fica a preferência de vocês usar a cor combinando com o laço. Não vou cortar todas aqui pra gente ganhar tempo, tá? Vou cortar as 3 que a gente vai usar. Como que eu preparo essa meia pra virar a nossa faixa? Eu abro ela, assim, dou uma esticadinha nela e vou esticando. Vou esticando, vou puxando. Ó, coloquei no meio do meu dedo aqui e vou puxando, ó. Vou puxando e ela já vai formando, já vai enrolando as pontinhas e já vai dando o formato da nossa faixa, tá? Esse jeito de fazer a faixa é legal, porque com uma meia você faz várias faixinhas de cabelo e ela não fica com emenda, tá? Ó, tô com a faixinha prontinha aqui, tá? Agora vamos à montagem do nosso laço. Eu vou começar com o laço menor. Então, tô pegando aqui a minha medida de 25 por 5. Vou dobrar, juntando direito com direito. Aqui o meu tecido não tem estampa, tá? Mas o tecido de vocês juntem o direito com o direito, no caso, o direito pra cima, né? A estampa do tecido pra vocês. Junto aqui as pontinhas e vinco o meio, tá? Dou uma volta aqui, ó, e vinco o meio do meu tecido. Aqui no meio que eu vinquei, eu vou deixar um espaço pra gente poder desvirar o nosso tecido, tá bom? Agora eu vou passar uma costura fora a fora, iniciando nessa lateral, vindo no comprimento, dando um retrocesso aqui pra dar um espaço pra gente desvirar, iniciando novamente a costura e finalizando aqui no final. Deixa eu colocar o fio na máquina. Gente, esse lacinho é muito bacana para fazer a venda casada com o babador. Eu tenho vendido bastante. É uma dica de presente bem legal para chá de bebê, para o nascimento da criança. Então, vamos lá. Vou iniciar com o retrocesso.
o espacinho aqui pra gente poder desvirar depois. Agora eu vou cortar as pontinhas aqui do lacinho. Vou cortar essas pontinhas aqui pra hora que a gente desvirar, ficar bem assentadinho e ficar com as pontinhas bem perfeitas, tá? Agora eu vou desvirar. É super rápido, super prático de fazer esse laço. Eu tô usando um desvira boneca, tá? Pra tá desvirando o laço pra facilitar. Agora, com a ajuda de um palitinho, eu vou acertar as pontinhas aqui. Bem ajeitadinha. Agora eu vou até o ferro de passar e vou assentar bem essas costuras, passar bem passadinho, deixar o nosso tecido bem lindinho, bem passadinho. Então, criativas, eu já fui lá no meu ferro, já passei o meu tecido, ó, tá? Aproveitei e já vinquei o centro do tecido aqui, tá? Agora, como que nós vamos fazer para montar o laço, tá? Tem duas opções de montar o laço, tá? Vou jogar uma ponta do tecido para um lado e uma ponta do tecido para o outro e ajeitar essas pontinhas aqui. A opção que a gente tem é de fazer o laço com as pontinhas bem juntinhas aqui, ó. Quanto mais perfeito fazer isso daqui, mais perfeito o nosso laço vai ficar, tá? Ó. Então, essa pontinha aqui e essa pontinha aqui tem que estar iguais, tá? Ó. Tem essa opção de fazer o laço, daí quando a gente fazer o alinhavo, ele vai ficar um laço assim, sem muita ponta sobrando, tá? Ou tem a opção de transpassar, deixar passar o laço um pouquinho mais pra fora, tá? Ó, assim, ó, a pontinha passando, que daí quando a gente alinhavar, ele vai ficar aquele laço com a pontinha maior, tá? Ó, aí isso é questão de gosto, tá bom? Os meus aqui eu vou fazer todos eles com as pontas encontrando, tá? Tudo o mesmo modelo. Ajeita com bastante carinho para as pontinhas ficarem bem encontradas, para ficarem bem perfeitinhos, tá? Agora eu vou prender com o alfinete aqui. Tá? Agora eu vou pegar uma agulha. Com o fio, eu uso o fio da máquina mesmo, tá? Não uso fio de pipa, um fio mais resistente, nada, tá? Eu só deixo ele duplo na agulha. Vou dar um nozinho aqui na ponta. Venho com a agulha. Lembra que eu marquei aqui, vinquei com o ferro meio, ó? Agora eu consigo ver o meio, então eu venho com a agulha de cima, dou uma laçada lá embaixo e puxo novamente. Entro em cima, dou uma laçada e puxo. Em cima, dou uma laçada. Vou até o final, tá?
Não precisa ser pontos muito grandes, tá? Nem muito pequeno. Ponto mediano se encaixa legal aqui. Importante é eu iniciar em cima do laço e finalizar com a agulha em cima do laço, tá? Agora eu vou ajeitar o alinhavo aqui. Vou passar o fio umas 2, 3 vezes para segurar o meu laço. Vou finalizar aqui com arremate. E o nosso laço já tá montado, tá? Só ajeitar. Olha que gracinha. Agora o miolo, nós vamos pegar o nosso tecidinho, dobrar ele até mais ou menos o meio, tá? E vinca com a unha mesmo, tá? Mesma coisa com o outro lado. Vamos trazer pra cima desse, ó, transpassar um pouquinho, vincar com a unha, tá? Então, ficou assim, nosso miolinho. Agora, eu vou pegar a nossa faixa, que já tava pronta. Vou encaixar o laço. Aqui é importante deixar a frente do laço na parte que ficou lisa, ó, a parte enroladinha pra baixo, tá? Vou usar a parte lisa do laço. Da faixa. Vou encaixar o nosso laço aqui. Vou botar o miolinho. Vou virar. Eu vou precisar acertar o tamanho desse miolinho, tá? Então, ó, vou cortar um pedaço aqui. O que vai segurar o laço na faixa é esse miolinho, tá? A gente não vai usar cola. Então, ó, passei aqui uma parte do miolo. Agora, a outra parte do miolo, eu vou transpassar por cima. E, ó, tá vendo que tá sobrando bastante? Eu também vou cortar, mas eu vou cortar um pedaço só, porque eu vou fazer um acabamento nesse miolo, ó. Tá vendo que ali ficou a parte do transpasse, né, ó. Agora eu vou dar uma dobra aqui. Pra deixar um acabamento bem perfeitinho atrás do nosso laço, ó. Venho com a agulha, ó, ajeito bem, pra ficar bem retinho, bem uniforme, esconder todas as pontinhas. Deixar o laço bem firme. Vou prender com alfinete aqui pra vocês visualizarem. Ó, então fica assim a parte de trás do nosso laço, tá? Na frente ficou assim, atrás assim. Agora eu vou usar uma agulha mais fina pra gente finalizar esse laço com pontinhos invisíveis, tá? Vou usar o mesmo fio, fiozinho amarelinho. Sempre importante usar o fio da mesma cor do tecido para não dar contraste, tá? Aqui eu vou usar um fio só na agulha, tá? Para fazer o pontinho invisível. Vou dar um nozinho aqui na ponta. Agora é importante a gente fazer o pontinho invisível bem delicado para deixar o nosso acabamento do laço bem lindo. Aqui nessa parte que a gente arrematou, fez dobrou o tecidinho para dentro, eu vou entrar com a minha agulha. Ó, eu vou sair em cima do trabalho. Vou esconder o nozinho, tá? Agora, eu vou vir um pouquinho mais pra frente, da onde eu saí com a agulha, e vou sair bem na pontinha do iniciozinho
do nosso miolo, tá? E agora que eu vou começar os pontos invisíveis. Como é que eu vou fazer o ponto invisível? A agulha tá saindo do tecido de cima, certo? Então, eu vou dar uma beliscadinha no de baixo, ó, bem pequenininha, tá? Sair com a agulha no fio de baixo, no tecido de baixo. Agora, na mesma direção, eu vou entrar com a agulha no tecido de cima e vou dar uma beliscadinha, ó, bem pequenininho, tá? Vou sair com a minha agulha no tecido de cima. Agora, na mesma direção, eu vou entrar com a minha agulha no tecido de baixo. Dou uma beliscadinha e saio com a minha agulha. Mesma coisa, vou fazer agora no tecido de cima. Entro com a minha agulha, dou uma beliscadinha no tecido e saio. Fazer até chegar no final do lacinho, tá? Aqui no final do lacinho, a gente finaliza com arremate, 2 nozinhos. E para deixar esse acabamento bem resistente, eu não faço nó e já corto, tá? Eu fiz o nó, vou entrar bem ao lado do meu nó com a minha agulha, vou avançar um pouco à frente do trabalho, vou retirar a minha agulha e agora sim eu faço o corte do fio, tá? Ó, assim fica finalizado o nosso laço, tá? Ó, ficou um acabamento bem perfeito, ó. Não fica grosso, não fica duro, né? Não machuca a cabecinha da criança, não corre o risco de descolar, ó, fica bem preso. E tá pronto a nossa faixa com um lacinho de tecido. Esse lacinho eu fiz para poder combinar com o babador de passarinho, ó. Que graça! E também com um babadorzinho de nuvem, tá? É o mesmo processo para fazer com os outros tamanhos do laço, tá? Eu vou finalizar os outros laços e daí venho mostrar para vocês a diferença dos 3 tamanhos. Então, já finalizei os 3 tamanhos de lacinho, vou mostrar para vocês a diferença, tá? Esse aqui é o lacinho pequeno. Esse aqui é o lacinho médio. E esse aqui, o lacinho grande. Tá? Vai bem de questão de preferência da mamãe. Tem mamãe que gosta daqueles lacinhos bem delicadinhos, já tem as mamães que gostam daqueles laços bem chamativos, bem volumosos, tá? Aí eu fiz essa combinação de amarelo que vai dar para esses 2 babadores, ó. Tá? Aí eu trouxe também a opção do lacinho com a sobrinha do tecido a mais, tá vendo? Ó, que ele passou da lateralzinha ali, ó, ele passou, ó, aí fica nesse formatinho, tá? Espero que tenham gostado, que aproveitem essa aula, que façam muitos lacinhos, que vendam muito. E quem tiver interesse na aula do babador impermeável, é só me mandar uma mensagem que eu envio o link para pagamento, tá? Um beijo!